Livro O Pecado da Licenciosidade, Ellen Goldwhite. Capítulo 1. Israel se desvia de Deus. Enquanto Balaque e seus conselheiros conspiravam para levar o povo de Deus ao pecado e assim assegurar sua derrota, os israelitas, totalmente alheios ao perigo, desfrutavam de tranquilidade em suas tendas entre os bosques de acácias, no vale de Sitim. Tinham pouco com o que ocupar suas mentes ou seu tempo e sentiam pouca ansiedade quanto ao futuro. Eles haviam prevalecido contra os habitantes guerreiros das regiões vizinhas e sentiam que só precisavam atravessar o Jordão para que a terra prometida fosse toda deles. Sua condição de comodidade e de inatividade era prejudicial ao vigor moral e físico, assim como à pureza de pensamento e de vida. Além disso, o conhecimento do caráter licencioso das nações vizinhas havia, em certa medida, acostumado suas mentes a pensamentos de vício e diminuído sua repulsa ao pecado. Nesse tempo, mulheres midianitas foram vistas entrando furtivamente no acampamento, sozinhas ou em pequenos grupos. Sua presença não despertou alarme, e seus planos foram conduzidos de forma tão discreta que a atenção de Moisés não foi chamada para o assunto. O objetivo dessas mulheres, ao se associarem com os hebreus, era primeiro desviar sua atenção do Deus de Israel para as tradições, os rituais e os costumes pagãos, e então seduzi-los à transgressão da lei divina. Esses motivos foram cuidadosamente ocultados sob o disfarce da amizade, de modo que nem mesmo o grande líder o suspeitou. Essas mulheres pagãs temiam despertar a indignação de Moisés, mas não consideravam que nenhuma obra má pode ser ocultada do olhar onisciente de Deus. Seus planos diabólicos foram tristemente bem-sucedidos. Não demorou muito para que o veneno da licenciosidade e da idolatria se espalhasse como uma infecção mortal pela congregação de Israel. O povo parecia estar enfeitiçado. Os governantes e líderes estavam entre os primeiros a ultrapassar os limites, e a apostasia foi tão generalizada que está registrado na palavra sagrada que Israel uniu-se a Baal-Peor. Lamentável que o povo que havia sido tão notavelmente protegido do poder de Satanás, agora deliberadamente caminhasse para a armadilha que ele havia preparado para eles. De repente, Moisés percebeu o grande mal que havia no acampamento e ficou horrorizado ao descobrir sua natureza e extensão. Tão eficazes haviam sido os planos daquelas mulheres ímpias e astutas que seu próprio povo estava participando das cenas abomináveis realizadas no culto a Baal, e os sacrifícios e banquetes sacrílegos estavam se tornando práticas estabelecidas entre os israelitas. O líder idoso foi tomado de indignação, e a ira de Deus se acendeu contra o povo. Pela autoridade divina, Moisés dirigiu aos governantes de Israel a ordem: matem cada um seus homens que se uniram a Baal-Peor. Esta ordem foi prontamente obedecida. O povo já havia sido despertado para a gravidade de seu pecado pelos rápidos juízos de Deus. Uma terrível praga havia se espalhado pelo acampamento, e 24.000 membros da congregação sucumbiram aos seus devastadores efeitos. Ninguém sabia até onde essa calamidade poderia chegar, mas sentiam que seu castigo era justo. Dominados pelo terror, apressaram-se a ir ao tabernáculo e, com lágrimas e profunda humilhação, confessaram seu pecado. Enquanto o povo assim chorava diante de Deus, à porta do tabernáculo, enquanto a praga ainda fazia seu trabalho de morte e os magistrados executavam sua terrível comissão, um dos nobres de Israel entrou ousadamente no acampamento, acompanhado por uma princesa midianita, a quem ele galantemente escoltou até sua tenda. Esse ultraje audacioso incitou a indignação de todo Israel, e uma retribuição imediata se seguiu contra os transgressores.
Finéias, filho de Eleazar, o sumo sacerdote, levantou-se do meio da congregação e os matou a ambos. Esse ato rápido e resoluto demonstrou uma justa aversão aos pecados que haviam trazido tão grandes calamidades sobre Israel. Deus aprovou a atitude de Finéias e a praga cessou. Enquanto isso, o sacerdote que tão zelosamente executara o juízo divino foi honrado diante de todo Israel, e o sacerdócio foi confirmado a ele e à sua casa para sempre. Ao lermos essa história, parece quase inimaginável que um homem pudesse ser tão ofuscado pelo poder encantador de uma mulher a ponto de se entregar a uma rebelião tão obstinada e desafiadora a Deus, mesmo diante das mais terríveis manifestações da ira divina. Mas a natureza humana é a mesma em todas as épocas. As tentações de Satanás não são menos fortes hoje do que nos dias do antigo Israel. Vigilância e cuidado são necessários agora. O olhar impuro deve ser desviado de contemplar a vaidade. A ousadia e a falta de modéstia devem ser enfrentadas com uma repreensão decidida. Que ninguém ceda a um espírito de autoconfiança e sinta que não está em perigo. Enquanto Satanás viver, seus esforços serão constantes e incansáveis para tornar o mundo tão perverso quanto antes do dilúvio e tão licencioso quanto os habitantes de Sodoma e Gomorra. A oração pode muito bem ser oferecida diariamente por todos que têm o temor de Deus diante de si, pedindo que Ele preserve seus corações de desejos malignos e fortaleça suas almas para resistir à tentação. Aqueles que, em sua autoconfiança, não sentem necessidade de vigilância e oração incessante, estão próximos de uma queda humilhante. Todos os que não reconhecem a importância de proteger firmemente suas afeições serão facilmente enredados por aqueles que utilizam suas artimanhas para iludir e desviar os incautos. Se aqueles que hoje se desviam do caminho reto da virtude e integridade fossem repreendidos pelos rápidos juízos de Deus, assim como o foram os transgressores nos dias de Israel, crimes dessa natureza seriam menos comuns. Quando assediados pela tentação, muitos não têm a força moral para dizer, como fez José: como posso cometer esta grande maldade e pecar contra Deus? Não recusam decididamente o primeiro convite para transgredir a lei de Deus, e logo a condescendência ilícita torna-se habitual, e eles estão prontos para negar que seja um pecado. Os juízos infligidos a Israel por seu pecado em Sitim destruíram os sobreviventes daquela vasta multidão que quase 40 anos antes haviam provocado o Senhor a jurar, em sua ira, que não entrariam em Canaã. Quando, por ordem de Deus, o povo foi contado pouco antes da morte de Moisés, descobriu-se que não sobrou nenhum deles, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Assim, a palavra de Deus foi estritamente cumprida.